Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos sempre juntos, que a misericórdia do Cristo possa nos envolver sempre. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, viver vale a pena, vamos falar sobre a vida e a morte, sobre suicídio e assuntos relacionados à vida como um todo. E convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento até Jesus. Mestre amado Jesus, nos abençoe e nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar o melhor para cada um de nós. Ampare e proteja, Senhor, todos os nossos irmãos na terra, principalmente aqueles que vivem momentos de angústia, dor e profunda tristeza. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Bom, gente, então hoje o nosso tema é Viver Vale a Pena. Nós vamos estar falando um pouco sobre vida, sobre morte. E, inicialmente, nós queremos lembrar que a vida é eterna, o espírito não morre e apenas o nosso corpo morre. Nós precisamos reconhecer a importância da vida. E hoje o nosso foco vai ser voltado todo para essa questão. O que leva uma pessoa a querer desistir de viver, né? Quais são os tipos de mortes que existem? Então, dentro de uma ótica científica, filosófica e religiosa, nós vamos ter vários aspectos em relação à questão morte. O que representa realmente a morte física, que apenas existe, e não a morte espiritual? Nós temos, existe uma pergunta que fala assim, a pessoa morreu, mas era para ela morrer mesmo, era no dia certo. A pessoa só morre no dia certo, não tem jeito dela morrer fora do dia certo? Não, isso não é verdade. A pessoa pode morrer antes da hora, depois da hora ou na hora certa. Olha que interessante. A pessoa que morre antes da hora, ela é considerada suicídio. Então, nós temos dois tipos de suicídio. Suicídio direto e suicídio indireto. Direto é aquele que você põe fim à sua vida intencionalmente, diretamente, seja através do que for. Você se mata, não é? De uma forma que você faça isso conscientemente, querendo fazer. A outra é o suicídio indireto, que é aquela que você não quer morrer, mas você acaba se matando em função de você não saber cuidar do seu corpinho e sobrecarregá-lo com alimentos, drogas e sobrecarga do corpo, né? Sobrecarregando esse corpo. Então, esse é considerado suicídio indireto. Então, comer demais é suicidar-se, beber demais, tudo demais é você estar se matando lentamente, né? E morrer na hora é aquele que veio e acaba desencarnando na hora certa que deveria desencarnar, tá certo? Então existe isso. Existe aquele que desencarna, ou seja, morre depois da hora. Olha que interessante. Então você pode morrer na hora, antes da hora e depois da hora. Então nós anotamos aqui algumas coisas que são muito importantes em relação ao que leva, né, uma pessoa a se matar. Primeira coisa é o seguinte, na verdade, existe um provérbio que diz, você é o que você pensa. Se você começa a pensar na morte, naturalmente você começa a se sentir atraído por ela, com a ideia do suicídio. E esse pensamento passa a ser uma monoideia, uma ideia fixa. E ela começa a repetir dentro da sua cabeça, se mate, né? Qualquer problema que você tem, vem uma saída, se mate, essa é a melhor saída, assim você fica livre do problema. E quando você sobrecarrega de problemas, aí você chega à conclusão que se matar é a melhor solução. Então a primeira coisa que nós temos que começar a trabalhar é a nossa mente, porque a pessoa se matar, ela não está no seu estado normal. Só uma pessoa que esteja completamente doente é capaz de fazer, de cometer tamanho erro. Então, nós temos que questionar o que leva uma pessoa a querer se matar. Por quê? Tanta gente lutando pela vida, né?
e outros querendo se matar. Por que esse instinto, né? Porque nós temos um instinto de preservação da vida, de permanecer sempre vivos, encarnados. Isso é natural em toda a espécie humana. Se você for matar um mosquito, ele sai correndo de você para você não matar ele. Ele corre de você. Ele voa, ele desespera com medo de ser morto. Então, esse instinto de sobrevivência todos nós temos. E o que leva umas pessoas a perderem esse instinto e desejarem a morte? Esse é um dos objetivos do nosso programa hoje, o foco. Nós tentarmos entender esse mecanismo até para que nós possamos não só auxiliar aqueles que querem se matar, mas diretamente aqueles que estão pensando a respeito. Então, nós vamos estar falando aqui, né, começando inicialmente com o pessimismo que nós cultivamos e a nossa doença principal, que é a doença mental, onde nós começamos a alimentar pensamentos inadequados, ideias equivocadas. Então, dentro das causas que nós abordamos aqui, que é importante, nós temos as perdas, né? Nesse momento em que, por exemplo, o coronavírus está aí, muitas pessoas estão desencarnando, né? E o desencarne, às vezes, a pessoa que perde um ente querido, ela não aceita essa morte, por ela ser ligada emocionalmente a essa pessoa, ter um vínculo de afeto, de amor, ela acha que a vida perdeu sentido sem aquela pessoa. Então, ela pode, nesse quadro, entrar num quadro de depressão, por não aceitação dessa perda e cometer o suicídio, ou começar a alimentar a ideia de que se ele se matar, ele pode ir para perto dessa pessoa que ele ama e que desencarnou ou morreu, vamos assim dizer. Então, é uma ideia equivocada, gente, porque o suicida, no plano espiritual, ele não vai para o mesmo lugar que as pessoas que não são suicidas. Então, começa por aí. Você jamais vai encontrar alguém que você ama se você se matar. Ao contrário, mas se você tiver uma morte natural, aí sim. Ah, mas se ele suicidou, eu não vou encontrar com ele? Dificilmente, porque o Vale do Suicida tem milhões de suicidas e dificilmente você vai encontrar essa pessoa que você procura, tá certo? Agora, se você orar por ela, se você continuar vivendo, aí sim tem chance de você encontrá-la, até para auxiliá-la e tirar essa pessoa da condição em que se encontra. Mas se você cometer o suicídio, você fica sem condição de ajudar ninguém, inclusive você mesmo. Eu estava conversando com uma paciente a semana passada que tentou suicídio e ela me dizendo que ela, quando amarrou a corda no pescoço, ela sentiu uma falta de ar enorme e ela conseguiu pegar uma faca que estava do lado e cortar a corda ainda naquele desespero e caiu no chão. E ela disse que quando ela se olhou no espelho, a cabeça dela estava toda roxa e latejando, que parecia uma daquelas enxaquecas que insuportável, uma dor de cabeça muito grande. E aí ela realmente percebeu que era algo muito difícil de suportar. Eu disse, pois imagina você com essa sensação 24 horas depois, sem conseguir tirar essa corda do pescoço. Se você acha que sua vida está um caos, imagina você com a corda no pescoço, faltando ar. Aí, meu amigo, o seu problema, obviamente, desaparece. Você não vai ter mais problema com o marido, com o filho, com o papagaio, com o periquito, com nada. Você só tem um problema com uma coisa, com a corda que está no seu pescoço. Porque nada é mais triste e doloroso do que você ficar com essa sensação 24 horas. Então, gente, quais são as causas, né, que levam uma pessoa ao suicídio? A depressão é uma delas. E nós estamos citando aqui sintomas de pessoas que entram dentro desse quadro. Então, as perdas não só afetivas, agora eu estou muito preocupado com as perdas financeiras, porque como nós entramos numa recessão muito grande econômica, o país vai entrar, muitos empresários estão pensando em se matar, você acredita? Por causa da falência das suas empresas, da dificuldade econômica das mais variadas. Gente, nada justifica a nossa morte, principalmente através do suicídio.
não é? O máximo que as pessoas podem fazer, os seus credores, é matar você. Então, você vai gastar bala para quê? Não é? Não existe isso. Nós precisamos agora dar a volta por cima, enfrentar a parada e entender que nós não estamos sozinhos nessa, não. O país inteiro está passando dificuldade. Se você tiver o que comer, agradeça a Deus, tá certo? E não temos o que fazer, tá certo? Nós temos é que ter paciência e tomar muito cuidado, porque com certeza centenas de empresários tenderão a suicidar-se no mundo, principalmente aqueles que entendem que o seu grande amor é o dinheiro. E aí, ele perdendo o dinheiro, ele perde a esperança e perde tudo, né? O dinheiro não é tudo. Isso que nós temos que entender. O dinheiro, ele não é o nosso ideal, não deve ser. Porque Jesus disse, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Quer dizer, a pessoa perdeu o tesouro, teoricamente perdeu o coração. Então, muita gente pode pensar em se matar. Não podemos entrar nessa sintonia e alimentar essa ideia. Não é a melhor ideia para salvar a nossa empresa. Então, gente, nós temos que ficar em alerta, tanto para as perdas de pessoas que amamos, como as perdas financeiras. Nós não nascemos grudados com o outro, nós vamos partir mais cedo ou mais tarde. Então nós temos que começar a trabalhar isso em nós, para que a nossa dependência psicológica não nos torne pessoas tristes, amargas e totalmente dependentes do outro. Nós temos que entender que nós precisamos amar o ser, mas que ele é livre, tanto para partir, quanto para desencarnar, morrer, seguir o seu destino. Nós não podemos criar esses vínculos tão fortes que nos façam perder o sentido da vida, tá certo? Outra coisa importante e que leva muitas vezes a pessoa à ideia de suicídio, a falta de autoestima. Ele não gosta de si próprio, né? Uma vez eu conversando com a paciente, ela diz, doutor, eu não gosto de mim mesma, eu me acho feia, não gosto do meu nariz, não gosto da minha perna, odeio meu cabelo e assim por diante. Então, gente, é fundamental que nós começamos a pensar nisso. Você precisa se amar. Isso é importante, você precisa se aceitar como você é, tá certo? Então, trabalhar essa autoestima é muito importante. Complexo de inferioridade, a pessoa se achar menor que o outro, em que sentido? Nós somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Precisamos compreender isso. E para isso é importante a leitura, a meditação, termos uma religião para que a gente possa realmente trabalhar esses complexos que nós temos muitas vezes. Outra coisa importante, gente, a falta de auto-amor que nós falamos. Então, nós precisamos nos amar. E existe a falta de algumas substâncias que nos levam a quadro depressivo, como a falta de lítio, por exemplo, né, que causa depressão. E isso pode levar você à perda de autoestima e de outras coisas mais. Por isso é importante, né, às vezes, o tratamento com um psiquiatra para que ele dê a medicação que você precisa para melhorar essa autoestima e você conseguir olhar o mundo de maneira diferente. O que a gente tem visto é que nós não podemos criar também total dependência só do medicamento e achar que só o medicamento vai solucionar a nossa vida. Nós precisamos trabalhar mentalmente a nossa autoestima, mudar a nossa ótica de olhar o mundo. Temos também a questão do estresse, da fadiga, né? Aquela correria do dia a dia. Hoje, agora todo mundo está ficando em casa com esse Covid-19, então ninguém está queixando mais tanto de estresse e correria. Mas é interessante, tem gente queixando do tédio. Ai meu Deus, não aguento mais ficar em casa. Quer dizer, quando corria, achava ruim. Agora está em casa e está achando ruim do mesmo jeito, né? Então, nós precisamos ficar em alerta em relação a isso. Dormir. Se nós não dormirmos a quantidade que nós necessitamos, nós vamos começar a sentir o quê? Desânimo, cansaço, e aí entramos num quadro de depressão também. Muita gente tem problema para dormir. O ideal é que a gente faça a higiene do sono e consiga dormir naturalmente. Porque o que nós percebemos? O excesso de estímulo faz com que a pessoa perca o sono. Durante o dia ela fica sonolenta, porque ela dormiu mal à noite, aí ela toma um energético,
Aí à noite ela toma um benzodiazepínico, um medicamento para dormir, ela fica nesse processo de sobrecarregando o corpo e isso acaba levando a uma fadiga imensa e o indivíduo começa a sentir um cansaço e um desânimo e ele quer morrer, como diz o outro, para poder dormir, né, o sono eterno, que está enganado porque ninguém dorme o sono eterno, né? Então, gente, outra coisa importante que nós colocamos aqui são os vícios. Muitas vezes, deprimidos, tristes, desanimados, chateados com o mundo, decepcionado com tudo, a gente procura mecanismo de fuga dentro dos vícios, como o sexo, né? Vou fazer sexo com todo mundo que aparecer, que assim eu sinto prazer e esqueço a tristeza, né? E isso não é uma boa saída. Qualquer abuso nós vamos ter que nos responsabilizar por ele. Acabamos dentro desse contexto levando a gravidez indesejadas, levando a doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS e outras. Quer dizer, então não é a saída. Temos também outros vícios como mecanismo de fuga, que é o álcool. Gente, como as pessoas estão bebendo no final de semana e até durante a semana. A distribuidora de bebidas lotada de fila de gente comprando bebida. É jovem, adulto, velho, tá todo mundo bebendo. Uma loucura. O álcool, ele inicialmente te dá aquela disposição e aquela euforia, mas depois ele vem a depressão, a depressão pós-álcool, porque o álcool é um depressor do sistema nervoso. Tem gente que fala, mas eu só durmo bem quando eu tomo uma cervejinha, mas cervejinha é droga, tá certo? É droga lícita, mas é álcool e você vai sobrecarregar o seu corpo e vai chegar como suicida no plano espiritual, como André Luiz chegou do nosso lar. Então é importante a gente fugir do álcool, porque não é o tratamento correto para as nossas dores e angústia. Não, quando eu bebo eu esqueço de todos os meus problemas. Mas procure outro mecanismo para que você consiga fugir, sair dos seus problemas e não fugir deles. Nós precisamos enfrentá-los. Isso é importante, tá certo? Então, gente, a droga, né? Vimos centenas de pessoas dizendo, quando eu uso droga eu fico bem, feliz, alegre, satisfeito, mas a droga não é a solução. E dentro das drogas nós temos as lícitas e as ilícitas, tá certo? Então, muitos pacientes acabam chafurcando nas drogas na tentativa de sair desse quadro, que não deixa de ser um suicídio indireto, mas se ele tem a intenção de se matar, acaba sendo considerado um suicídio direto, tá certo? Então, nós temos aí vários mecanismos de fuga. Você quer ver um outro mecanismo de fuga que as pessoas usam muito quando estão estressadas, quando estão cansadas e parece que ela tem uma sensação de alívio? Comer. Principalmente doce. Mas a hora que eu como doce eu sinto bem, eu sinto uma energia maravilhosa, entendeu? Mas e aqui, qual a consequência do doce? A diabetes, você vai engordar, depois uma coisa puxa a outra, né? Aí vem a obesidade junto com a depressão e junto com tudo. Então, doce não é solução, tá certo? Nós precisamos, gente, buscar a solução verdadeira e não esses escape e esses mecanismos de fuga, tá certo? Muito importante. E entender que a origem principal da ideia de suicídio, ela está relacionada muito a essa questão que é o nosso egocentrismo. Nós estamos preocupados mais conosco mesmo do que com os outros, tá certo? Quer dizer, que se dane meu pai, que se dane minha mãe, que se dane meus amigos, quem me ama, né? Eu não gosto do mundo e assim por diante. Então, quais são os sintomas que essa pessoa normalmente vai ter? A gente vai ver que as pessoas sentem tristeza, apatia, desânimo, desleixo, desinteresse pela vida, indiferença, sonolência às vezes ou falta de sono, né? Ela sente um sentimento de que o mundo só está piorando, essa ideia falsa de que o mundo está cada vez pior, né? Essa insatisfação com ela mesma e com o próprio mundo, tá certo? Então ela busca esse mecanismo que eu falei de fuga, e hoje um dos mecanismos de fuga muito interessante é a internet. Então a pessoa também mergulha e vira um internauta, ele só não sai das redes sociais, ouvindo, assistindo, tá certo?
Márcio, qual seria um mecanismo da gente buscar uma melhora que não fosse nesse campo, né? Olha, nós temos os jogos, por exemplo, que são saudáveis, você pode buscar alguma atividade de jogos recreativos, né? Como futebol, vôlei, basquete, nós temos várias opções, você tem ciclismo para fazer, quando você desenvolve uma atividade física, você libera endorfina, serotonina e todos os hormônios que são a favor da vida e que te traz prazer imenso. Então nós precisamos realmente ir nesse campo. Outra terapia importantíssima é o trabalho. Quando a gente trabalha, a gente ocupa a mente e desvia o pensamento dessa ideia fixa que muitas vezes nós temos do suicídio, tá certo? Esse pensamento, ele pode te levar à morte. Existem pessoas que tentam suicídio para chamar a atenção dos outros. Ele não quer se matar, mas nós temos cartas de suicidas que mandaram dizendo que ele não queria se matar, ele só queria chamar a atenção do pai e acabou naquele quadro partindo, morrendo, porque ele queria só chamar atenção, mas acabou desencarnando. Então, gente, cuidado com esse tipo de chamar atenção. Esse não é a melhor solução. A melhor solução é você sentar com essa pessoa, conversar e evitar esse tipo de chantagem emocional. Qualquer coisa que a pessoa fala, eu vou me matar, eu vou me matar, porque se eu não fizer isso eu me mato. Quer dizer, esse é um tipo de coisa que nós devemos evitar. Diante dessa questão, se você está com a ideia de suicídio, o que você pode fazer? Bom, primeira coisa, você tem que procurar um psiquiatra, um médico, tá certo? Que possa tratar de você. Porque nós temos que ver a parte física, tá certo? As deficiências, muitas vezes de vitaminas, de sais, né? O seu organismo está faltando algumas substâncias que podem fazer com isso. O psicólogo é fundamental, gente. Devemos procurar o trabalho de psicologia. É a medicina do futuro, trabalhar a mente, gente. Porque vai chegar uma hora que o corpo nós vamos conseguir trocar todas as peças, mas a mente não. Então o psicólogo é de capital importância. Nós temos que ter um bom psicólogo. Laborterapia, o que é isso? Arrumar algo para fazermos, né? Algo que nos dê prazer, que a gente sinta bem. Caridade, ajudar o semelhante, outro grande antídoto contra essa atitude de querer se matar. Ajudar pessoas que tentaram se matar e estão debilitadas nos hospitais, nas creches de crianças deficientes e assim por diante, né? Ajudar o semelhante é uma grande terapia. Viajar, né? Como nós já falamos, tem tantos lugares bonitos. Você achou que Cuiabá é uma droga, que a vida é uma droga? Vai para outros lugares, gente. Esse mundo é tão grande. Viaja, vai para a beira da estrada, pega um caminhão, não tem carona, sobe em cima do caminhão desse, vai embora, segue. É melhor do que você se matar. Não faça isso, não se mate, não é? Sabe, viaja, o mundo é gigante. Quando eu estava em Portugal, disse, gente, as pessoas como que se matam sem conhecer Porto, sem conhecer Lisboa, né? Em Paris, gente, como esse mundo é grande e belo. Por que você ficar achando porque eu perdi a pessoa que eu amava, agora nunca mais eu vou achar? Meu amigo, tem bilhões de pessoas que você pode amar e que você pode se apaixonar igual. Esquece, deixa essa chance a você mesmo. Gente, ter um ideal, eu sinto que o ser humano está muito vazio, ele não tem um ideal. Buscar o que você veio fazer na Terra além de comer, beber, dormir e fazer sexo. Tá certo? Porque isso aí até cachorro faz. Você tem que descobrir o que você ama fazer. E isso é importante, as pessoas não estão fazendo isso, né? Outra coisa importante, gente, oração. Orarmos é fundamental, meditarmos, criarmos o hábito da oração e da meditação. Toda vez que vier a ideia de se matar, fala, Deus, me proteja, afasta de mim esse cálice, essa ideia, né? Que eu seja forte, que eu seja corajoso, que eu não seja covarde a ponto de matar a mim mesmo, porque o suicídio, gente, é considerado o crime mais hediondo que nós possamos imaginar.
Tá certo? Por quê? Porque você está destruindo o que você tem de mais sagrado, o que Deus lhe deu, o seu corpo, né? O seu corpo, ele não é seu, ele está emprestado para você. Quem deu foi seu pai e sua mãe, então você não tem direito sobre ele, tá certo? Você tem direito sobre sua alma, mas sobre o seu corpo não, você está destruindo algo que não lhe pertence. Essa que é a grande verdade. Então, gente, outra coisa importante, cantar, desenvolver uma atividade artística, né? Ter uma religião, isso é importante, né? Se você tem dificuldade, procurar uma casa espírita para tomar um passe, fazer um tratamento espiritual. Se você está angustiado, ligue no CVV, nós vamos ver vídeos do CVV, né? Então, existem vários meios de você conseguir. Por que evitar o suicídio direto, gente? Porque o suicídio direto, a pessoa, normalmente, quando nós desencarnamos, nós passamos por um período chamado perturbação e nós não acompanhamos o nosso desencarne, nós somos como que afastados pela misericórdia divina para a gente não sentir as sensações do pós-morte. Olha como Deus é misericordioso. Já o suicida não, ele assiste o seu velório. Normalmente, quando você vai a um velório de suicida direto, ele está ao lado do corpo. E pedindo para todo mundo, gente, eu não morri, eu estou vivo, eu estou aqui de pé, do lado do meu corpo. É um desespero total. Aí todo mundo, quando vai acompanhar o velório, que vai até o cemitério, ele está tranquilo porque as pessoas vão junto. Quando chega lá, as pessoas saem e ele entra em desespero. Meu Deus, eu não posso ficar aqui sozinho, porque ele não consegue se desligar do corpo. Ele assiste toda a decomposição do corpo. Se ele é cremado, ele sente como se ele estivesse sendo assado dentro de um forno. Imagina você acha que sua vida é um inferno? Eu vou colocar você dentro de um forno com 500 graus e deixar você lá, aí você vai ver se a sua vida é um inferno, tá certo? Você vai sentir. O que é uma cremação? Você vai torrar. Você já imaginou você se torrando e sentindo toda a dor da queimadura? É um absurdo, gente. O suicida sofre muito e leva centenas de anos para recuperar através de processos reencarnatórios dolorosos, aonde nasce mutilado, onde nasce com doenças congênitas gravíssimas, como câncer congênito, tetraplégico, totalmente dependente em cima de uma cama. Então, não vale a pena nós buscarmos o suicídio como a solução para qualquer problema que nós tenhamos. Vamos pensar nisso, vamos buscar ajuda, tá certo? Não alimente esse pensamento. Se essa ideia vem constantemente na sua cabeça, afaste, porque é uma tentação. Como o indivíduo tem a tentação para comer um doce, para fazer alguma outra danadeza, o suicídio é igual, só que ele não tem retorno. O suicídio você não tem como voltar atrás, tá certo? Então é importante. Eu acompanhei a vida de um suicida que ele, na verdade, não queria suicidar-se, mas ele acabou tomando uma overdose, né, de cocaína e ele não conseguia respirar. Perdeu a respiração e aí ele não conseguia voltar para o corpo porque ele não respirava e morreu por asfixia, desencarnado. Foi suicida com a overdose de cocaína, tá certo? Mas ele não foi considerado suicida direto porque ele não teve a intenção de se matar. Embora ele sabia que tomando aquela dose ele poderia perder a vida, mas ele não teve a intenção. Então, o suicídio só é considerado quando você tem a intenção de se matar. Por exemplo, se você tem desejo de se matar e não tem coragem, fala, vou pegar o Covid-19, que assim eu morro e pronto, fico livre. Aí você acha que você está enganando Deus, enganando você mesmo. Não, não foi suicídio, eu peguei foi o Covid. Mas se você foi pegar o Covid com a intenção de morrer, então é suicídio direto. Morreu de Covid, mas foi suicida, porque quis pegar para poder se matar. Tem pessoas que não têm coragem, aí prefere esse mecanismo, tá certo? Então, cuidado. Acidentes provocados, a pessoa fala, acidente de carro, mas ela queria se matar, entrou no carro já com a intenção de se matar. Então, não foi acidente, foi suicídio direto, tá certo? Então, gente, nós devemos buscar, lutar pela vida,
porque viver vale a pena, gente. Estar aqui é importantíssimo. O que nós precisamos é sair desse quadro mental, dessa doença mental, de achar que nós estamos corretos, que o mundo é mau e que, na verdade, eu preciso sair desse mundo porque eu me sinto fora dele, eu não sou daqui. Né? Então, às vezes, conversando com algumas pessoas que têm ideia de suicídio, falam: Márcio, eu sinto que eu estou fora desse mundo, esse mundo não me pertence. Eu sei que não nos pertence, porque aqui é considerado uma cadeia, um presídio, e nós estamos aqui de passagem, mas se nós fugirmos da cadeia, nós vamos voltar para a solitária. Essa que é a grande verdade, sofrendo em cima de uma cadeira de roda ou em cima de uma cama tetraplégico. Tá certo, gente? Então, nós vamos estar finalizando aqui o nosso tema Viver Vale a Pena, falando sobre o suicídio, o que levaria, e fazendo um apelo para você que tem a ideia de suicidar. Nos procure, vamos fazer um tratamento na nossa casa. Nós temos lá toda segunda-feira um atendimento especializado, né? Temos um hospital para internar você, que agora está em fase de recessão, mas vai estar reabrindo logo, logo, para que você possa ir para lá e receber o seu tratamento espiritual, tá certo? Se dê essa chance, já que você está querendo se matar e jogar seu corpo em qualquer lugar, né? Então, se dê esse direito. Ok, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, olha esse vídeo como tem tudo a ver com o que nós falamos agora. Vamos lá. Furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, Olhar de frente e falar. ainda tem muita vida pra viver. Você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. Ok.
Então veja, gente, uma das coisas que é muito interessante em relação ao suicídio é a pessoa alimentar esse sentimento sem falar para ninguém. O grande segredo, e é fundamental, falarmos para alguém. Nós precisamos nos abrir com um amigo, na rede social, nós precisamos abrir, porque o que as trevas gostam é do escondidinho. E isso que é o perigo, a pessoa não fala nada para ninguém e quando assusta, a coisa já aconteceu. Então, um dos segredos para ajudar você a não cometer esse erro é conte a alguém, abra, ligue para alguém, peça ajuda, fala que você está pensando, tá certo? Não alimente esse sentimento sozinho. Esse vídeo é maravilhoso e realmente nos chama a atenção, né? Então, não faça nada sem falar com alguém. Bom, gente, então vamos agora às perguntas sobre o nosso tema, né, de hoje. Vamos lá. Márcio, tudo bem? Sou Maria José. Gostaria de perguntar para o senhor como devemos agir quando percebemos um membro na família com tendência suicida, o que devemos fazer e como ajudar. Olha, Maria José, é muito importante a atenção que os familiares devem dar a essa pessoa. Porque uma pessoa que fica falando que vai se matar, uma hora ela acaba se matando, tá certo? E ela tenta e acaba conseguindo. Então, de cada 5 pessoas que tentam, apenas uma consegue se matar. 4 não consegue, mas volta a repetir o ato e acaba se matando posteriormente. Então, eu acho que a família tem que dar o máximo de atenção a essa pessoa, conversar com ela, levar no psicólogo e ficar o tempo todo atenta, porque é uma pessoa doente que necessita de atenção redobrada. Embora a gente saiba que alguns parentes e amigos, Maria José, acabam usando isso como um mecanismo de chamar atenção e de criar dependência psicológica, amarrar pessoas vinculadas a ela. Então, mesmo assim, sabendo que essa pessoa pode estar usando isso como arma, nós temos que dar atenção e ficarmos em alerta, porque essa pessoa pode cometer o suicídio. E muitas vezes aquela pessoa que está ao nosso lado, alegre, feliz, você nem imagina que pode cometer suicídio, está alimentando interiormente o desejo. Temos que ficar em alerta. Qualquer mudança de comportamento, nós temos que estarmos atentos. Mediante a pandemia, né, que assola o orbe terrestre, eu gostaria de saber, uma pessoa, né, que sabe que a única forma que nós temos hoje de evitar contrair esse vírus usando máscara e evitando, né, o contato social. E essa pessoa, sabendo disso, ela não se precaver, ela age como se fosse tudo normal. E aí ela vem adquirir, né, o vírus e, consequentemente, ela desencarna. Ela desencarna como um suicida? Boa pergunta, Margarete. Eu até comentei isso na nossa palestra, né? Uma pessoa que pega o vírus porque quis e queria se matar é suicídio, considerado suicídio direto, tá certo? A pessoa que não toma os cuidados que deveriam, né, de isolamento social suficiente, que fala, não, eu não vou usar máscara, não estou nem aí, isso é bobagem, ignora e pega o vírus, ele também é considerado suicida, só que indireto, por imprudência, tá certo? Como aquele cara que vai correr na estrada, coloca 180 por hora, né, ele está sendo imprudente e ele pode desencarnar em função de um acidente. É um suicida também indireto. Embora não tenha intenção de se matar, acabou se matando. Então, temos que ter todos os cuidados, tomar todos os cuidados que estão ao nosso alcance para preservar a nossa vida, tá certo? Isso é importante. Nós não podemos desvalorizar as orientações que temos recebido. Bom, eu queria perguntar se tem o tipo de suicídio de forma indireta, né? Aquele cara que fuma, bebe todo dia, e queria saber se isso é um suicídio, né? E quais são as consequências disso também.
Breno, a sua pergunta é interessante, né? E nós já comentamos, mas vamos comentar de novo, que o suicídio indireto, né? As consequências dele são dolorosas. André Luiz foi para o umbral, ficou um tempão sendo taxado de suicida, sofreu muito até que ele teve condição de ser atendido. Então, nós precisamos e nós devemos adquirir essa consciência de que tudo em excesso pode nos levar à morte, tá certo? Então nós temos que vigiar e orar, como disse Jesus, para não cairmos em tentação. Essa tentação é o suicídio indireto. Qualquer abuso, nós vamos ter que responder por isso. Só para você ter ideia, se você não dorme o tempo suficiente que o seu corpo necessita e fica tomando energético para poder se manter de pé, significa que você está se matando. É suicídio indireto, tá certo? Então, 99,999% de toda a humanidade chega no plano espiritual como suicida indireto, por incrível que pareça. Quando chega uma pessoa que desencarnou no dia certo que deveria, ele é chamado de completista. É recebido até com honras e glória, banda e tudo para receber ele. A maior parte de nós morremos antes da hora, porque nós não sabemos cuidar do nosso corpo como deveríamos, lamentavelmente. Vamos à próxima. Oi, Dr. Márcio, é a Camila. Minha dúvida é o seguinte: o que acontece com o espírito, com a pessoa que se suicida? O que acontece com ela depois da morte? Camila, a sua pergunta é interessante. Aquilo que eu estava comentando durante o nosso estudo. Imagina você com a corda no pescoço, tá certo? Sem tirar essa corda, com falta de ar, querendo respirar e sem conseguir. Essa é a sensação do suicida após a morte, só que ele não morre, tá certo? Ele não desmaia, ele continua com a corda no pescoço. Se ele deu um tiro no ouvido, ele sente a dor da bala e o sangue escorrendo e toda a dor que essa bala ocasionou sem nunca parar. A hora que termina, volta o quadro novamente. São pesadelos constantes e a pessoa, por exemplo, se ela se matou aos 20 anos, ela iria desencarnar aos 80. Na grande parte das vezes, ela vai ficar 60 anos naquele pesadelo, tomando aquele tiro na cabeça ou vivendo a situação do enforcamento, sem conseguir sair desse pesadelo. Então ele se enforca bilhões de vezes, porque o quadro mental passa uma monoideia e ele começa a sentir a mesma sensação dolorosa o tempo todo. Então, se você acha que sua vida é triste, angustiante, pensa numa situação dessa. O suicida, ele sofre demais. Eu li um relato de uma jovem que se jogou num despenhadeiro, tá certo? Querendo se matar, e ela conta que ela ficou caindo, então ela ficava tendo pesadelo, sonhando que ela estava andando na beira do abismo e de repente ela caía, e ela tinha aquela sensação do corpo dela batendo nas árvores, quebrando, entrando pedaço de pau nela, se furando toda. Ela chegava lá, ela batia a cabeça numa rocha e via o crânio dela aberto, sangrando, o olho todo, aquela situação feia. De repente sumia a imagem, voltava ela de novo andando na beira do abismo, ela caía de novo e esse pesadelo milhões de vezes. Então, gente, é algo tenebroso. Por isso que todas as religiões, de um modo geral, falam que o suicídio é terrível. Para todas as religiões, de um modo geral, o suicídio é um pecado mortal. O indivíduo vai para o quinto dos infernos eterno. Mas, na verdade, nós que somos espíritas sabemos que Deus não permite que o indivíduo sofra eternamente, mas normalmente para recuperar um corpo após um suicídio, o indivíduo leva de 500 a 1000 anos reencarnando e desencarnando sucessivamente com lesões múltiplas até recuperar toda a sua saúde. Gente, vamos a um vídeo maravilhoso na campanha em defesa da vida. Suicídio é uma teia envolvente em que a vítima, o suicida,
só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se. Quando morri, fui surpreendido com meu aprisionamento em regiões do mundo invisível, composta por vales profundos, a que as sombras residiam. Não havia ali, como não haverá jamais, nem consolo, nem esperança. O que há é o assombro, o desespero, o horror. É o choro convulso, inconsolável, dos condenados que nunca se harmonizam. Ah, o remorso. Raiva envenenada daqueles que já não podem chorar, porque já ficaram exaustos pelo excesso das lágrimas. Ali eu fui insultado, ridicularizado, os meus sentimentos mais caros e delicados, apedrejado, espancado, até que eu mesmo me atirasse contra os agressores na lama da mesma selva espiritual. A fome, a sede, o frio, a insônia, a fadiga. Não havia ninguém que pudesse atingir um instante de serenidade, reflexão, para poder se lembrar de Deus. Então, gente, com tantas informações que nós temos hoje, não é? Veja só, por que cometermos esse delito se nós sabemos que a situação é dolorosa? A grande parte das pessoas acham que a vida acaba com a morte, não existe vida após a morte, mas essa é a grande decepção dos que se matam, porque a vida continua e em situação tenebrosa e muito mais dolorosa. Portanto, por mais difícil que seja a sua vida e dificuldade que você tenha, seja corajoso, enfrente-a, porque o ato de se matar é um ato de extrema covardia e egoísmo. Lamentavelmente, temos que dizer isso, porque nós não podemos passar a mão na cabeça e dizer que não é, porque é melhor nós sermos firmes e duros agora do que mais tarde. Então, que possamos refletir em torno desse vídeo e auxiliar pessoas que a gente sente que pode caminhar para esse caos. A cada 40 segundos uma pessoa se mata na Terra. Isso é um absurdo. Precisamos tomar uma atitude. Gente, para onde você vai no próximo carnaval? Olha só, vamos lá. Caridade. Uma palavra tão simples que significa tanto para nós. Afinal, o que é caridade para você? Para nós, é levar luz ao lar da Dona Mariana através da caravana Jesus no Lar. É proporcionar leituras edificantes ao Senhor José com a campanha de esclarecimento Chico Xavier. É levar mensagens de esclarecimento e consolo para Maria através da campanha de fraternidade Alta de Souza. É plantar uma sementinha de amor nos corações da Júlia e do Mateus através da evangelização infantil e da mocidade. Enfim, é espalhar o amor através das mais diversas atividades, campanhas, caravanas e oficinas. Em 2021, temos um encontro marcado para estudar, trabalhar, cantar, brincar, sorrir e nos emocionar em Alta Floresta, Mato Grosso, Araguaína, Tocantins, Belo Horizonte, Minas Gerais, Macapá, Amapá e Urandi, Bahia. Vamos juntos continuar levando os ensinamentos de Jesus a todos os cantos do Brasil e do mundo. A nossa jornada começa agora. Concafras 2021. Fora da caridade não há salvação. Inscrições abertas.
Então, gente, vamos nos programar para estarmos juntos na Concafras, em Alta Floresta. Vale a pena participarmos, conhecermos aquela cidade linda e maravilhosa, estarmos naquela cidade confraternizando com aquelas pessoas que lá nós vamos estar. Vai ser um evento de luz, se Deus quiser, envolvendo toda aquela cidade. Então, contamos com você. Bom, gente, tudo que nós falamos, nós temos algumas referências para que vocês possam se sedimentar no conhecimento. Então, esse é um livro maravilhoso, Ícaro Redimido, né, que conta a história de Santos Dumont, todo o processo reencarnatório dele, muito bacana, vale a pena você ler esse livro, tá? Bom, esse livro também maravilhoso, né, que nós vimos aí, Entre o Céu e a Terra, né, Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier, um livro que vale a pena a gente ler. Aliás, as obras do Chico, gente, vale a pena ler todas as obras. Eu nunca encontrei nada de equivocado em nenhuma de suas obras, por incrível que pareça, vale a pena. Missionário da Luz, também obra psicografada pelo Chico, pelo espírito de André Luiz, vale a pena a gente ler, é um livro extraordinário. Outro livro bom, né, Em Busca de Sentido, né? Quer dizer, o sentido da vida, o que eu vim fazer aqui, né? Esse livro ajuda você nesse autoencontro, de você saber o que você veio fazer aqui, além de comer, beber, dormir, fazer sexo. Gente, vamos dar atenção a esse vídeo e nos ajude a divulgá-lo. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Gente, então, qualquer dúvida, busquemos o CVV. Tá certo? Só a gente ligar e nós vamos estar ouvindo alguém do outro lado para nos ouvir, tá certo? É aquilo que nós falamos. Normalmente a ideia do suicídio ela é silenciosa e você precisa falar, você precisa contar para alguém. Quando você faz isso, é o que está lá em Tiago, quando Tiago diz, confessai-vos uns aos outros para que tenhais saúde. Quando você abre o teu coração e fala, você tira essa angústia do coração e isso alivia muito, vale a pena. Bom, gente, de avisos que nós temos hoje em relação às nossas redes sociais, né? Você pode assistir esse programa pelo YouTube, você entra lá, digita Vantuil de Freitas no YouTube, vai estar todos os nossos programas gravados, você pode assistir esse programa, tá certo? Outra coisa é que nós temos todos os dias no Instagram e no Face do Vantuil de Freitas, o culto do Evangelho no Lar. Todos os dias, às 22 horas, nós estamos lá, inclusive nós que fazemos esse culto. Então, se você quiser participar, vale a pena, é só 15 minutinhos e é muito legal, todos os dias às 22 horas, tá certo? Em relação às atividades do Vantuil, nós queremos lembrar que nós já estamos atendendo, já voltou em horário diferenciado, que é esse horário que está aí na programação, tá certo? E se você sentir a necessidade, vai estar conosco, né? Os trabalhadores que não retornaram, que retornem, nós estamos tomando todos os cuidados, mantendo a distância recomendada pela Organização Mundial de Saúde, estamos também usando o álcool gel, as máscaras e tudo certinho. Graças a Deus estamos indo bem. Em relação a doações, se você for fazer doações, aí está a agência nossa, que é 3499 dígito 1, a conta corrente 6971X, e você fazendo a sua doação para a nossa instituição, se você quiser direcionar para o nosso programa, nós precisamos manter o nosso programa no ar e precisamos de recurso, então às vezes a gente tem dificuldade, né, até para estar auxiliando na editoração e etc, né, pagamento, apesar de que essa rede de televisão aqui, tem nos auxiliado muito, nos doando esse espaço, mas que nós estamos precisando de patrocinador para a gente conseguir organizar o nosso programa. Se você fizer alguma doação, que você possa entrar em contato pelo nosso WhatsApp e mandar o comprovante que você fez esse depósito para facilitar para nós
até o direcionamento dessa doação, tá certo? Então, nós aguardamos e contamos com essa ajuda de vocês. Nós vivíamos sempre de eventos, mas agora, como nós não estamos podendo fazer, nós estamos meio amarrados, dependendo de doação 100%. Contamos com a ajuda de vocês, porque a nossa obra é grande, temos várias atividades, né? E precisamos de recursos para auxiliar também. Gente, em relação ao nosso WhatsApp, né, que você manda o seu recado, nós queremos lembrar que esse telefone não é para se ligar, é só para o WhatsApp mesmo, porque nós não temos quem fique disponível para atendê-lo o tempo todo. Se você tiver uma angústia, uma situação que você precisa de uma ajuda mais imediata, ligue no CVV, tá certo? Ou mande um WhatsApp falando que você precisa de ajuda e a gente vai ligar para você, tá certo? Então você manda o seu recadinho. Queremos aí agradecer, né, o Valdir, do bairro Jardim Umuarama, em Cuiabá, né? E que está nos acompanhando. Um abraço para você, Valdir, que continue nos prestigiando, ajude-nos a divulgar com outros amigos seus, dizendo o horário do nosso programa, divulgando, né, a TV Cidade Verde, né, a TV Cuiabá, que também passa o nosso programa, que você possa estar nos auxiliando. Andréia, de Tangará da Serra, né? Ela relata que ela não tinha assistido o programa e que gostou muito. Então, um abraço para você em Tangará, para todos os amigos nossos de Tangará da Serra, né? Uma cidade linda e maravilhosa. Eu estou com saudade de Tangará. Bom, gente, queremos dizer que nosso programa está no YouTube. Se você perder, você pode ir lá, que nosso programa tá lá, tá certo? Valdirene, de Várzea Grande, né? Ela relata que começou a assistir o programa e se interessou muito pelo assunto e que ganhou um sentido novo na vida dela. Que bacana, Valdirene, um abraço para você, continue, tá certo? E busque fazer esse trabalho de reforma íntima e de autoconhecimento, na busca de você mesmo, busca de autoconsciência é importante. Existem vídeos maravilhosos que você pode encontrar sobre autoconsciência. Silvia Fraga, do CPA 4, né? Um abraço para você que tem nos assistido, acompanhado também, né? Fiel ali, firme, tá, Silvia? Nos ajude a divulgar. Obrigado pela sua audiência. Está toda semana ali firme com a gente, né? Ela manda aqui dizendo gratidão, ela gosta do programa, acha o programa maravilhoso. Um abraço para você. Bom, abraço a todos que nos mandaram uma mensagem, tá certo? E você pode mandar a sua mensagem. E se você quiser aparecer no nosso programa, tire uma foto, né, de você assistindo o programa ou de você mesmo, dando o seu depoimento, né? Coloque o celular, né, na posição que nós já aprendemos como que é, né? Na horizontal, né? Faça o seu videozinho falando, esse programa é assim, e mande para nós, né? No nosso WhatsApp, pode mandar, a gente agradece aí a sua participação, né? Bom, gente, o nosso próximo programa vai ser um programa voltado para uma campanha chamada Campanha Madre Teresa de Calcutá, que é exatamente uma campanha relacionada ao aborto, tá certo? Então, vamos falar sobre esse tema no nosso próximo programa. Muito interessante para você que já fez, para você que incentivou alguém a fazer ou para você que está pensando em fazer um aborto. Assista o nosso programa, vale a pena. Semana que vem estaremos aqui. Felicidade. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Bom,
Bom, gente, estamos finalizando mais um programa e vamos agora fluidificarmos a nossa água para que ela possa se transformar em medicamento, que você possa pegar a sua água aí, colocar para que a gente possa fazer a fluidificação. Então vamos fluidificar, né? Deus de amor e bondade, coloque nessa água o bálsamo, o remédio para as nossas dores, para as nossas angústias, para que possamos, Senhor, estarmos firmes diante da batalha que nos aguarda. Que a Tua luz, Jesus, possa colocar nessa água não só o remédio para o nosso corpo, mas para a nossa alma, para as nossas angústias. Que a Tua luz, Jesus, envolva toda a nossa casa, todas as águas de todo o espaço da nossa casa. Graça te damos, Senhor, e que assim seja. Gente, muito obrigado. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.